Quero te atualizar também sobre o Palmeiras e o Manchester United é o mais novo interessado na contratação de uma joia alviverde. Gustavo Gomes, se senta mesmo à mesa que Gamarra? Tem as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Manchester United é o mais novo interessado na contratação de Eduardo, meio atacante de só 16 anos de idade que pertence ao Palmeiras. Já havia contado para vocês que Barcelona e Manchester City demonstraram interesse. Isso sem falar no Newcastle, que chegou a oferecer 20 milhões de euros, proposta recusada. Hoje, o Palmeiras só aceita se sentar para conversar pelo Eduardo, com ofertas a partir de 40 milhões de euros fixos, mais 10 milhões de euros em bônus. De acordo com publicações dessa segunda-feira, o Manchester United topa bancar entre valores fixos e bônus 40 milhões de euros, que equivalem hoje a 235 milhões de reais. Ainda restariam 10 milhões de euros para chegar na pedida oficial do Palmeiras. E o Verdão tem tempo para negociá-lo. Os clubes é que demonstram pressa para fechar, porque entendem que assim que o Eduardo ganhar alguns minutos no time principal, vai se valorizar ainda mais. Jogador, repito, só 16 anos de idade, que foi o camisa 10 da seleção brasileira no Sul-Americano Sub-17. O Brasil acabou na terceira colocação, perdeu na semifinal para a Colômbia e venceu o Equador na disputa pelo terceiro lugar. O Dudu, ou Eduardo, como queiram, na disputa do Sul-Americano fez 4 jogos com 2 gols e 2 assistências. Parece ser questão de tempo para que esse negócio saia. Mas o que é certeza é que trata-se de mais uma grande venda. E a boa notícia para o torcedor alviverde é que o Palmeiras tem 80% dos direitos econômicos do jogador e ele só pode ser negociado. Só pode deixar o Palmeiras a partir do momento em que completa 18 anos. Ele pode até ser vendido agora, mas fica no Verdão até alcançar a maioridade. A saideira, a última do Palmeiras, Paulinho deve estrear na atual temporada na próxima quinta-feira. Jogo contra a Jacuipense, dentro de casa pela Copa do Brasil. Bubu, olhando para o futebol brasileiro, a história do futebol brasileiro. A história, vamos falar de história. Futebol brasileiro. Então não é o momento, é a história. Brasileiro. Gustavo Gomes se senta mesmo à mesa que Gamarra, como um dos maiores zagueiros paraguaios jogando no futebol brasileiro, ou ele já ultrapassou por número de títulos, por talento? O Gomes ultrapassou o Gamarra na história do futebol brasileiro. Rápido, o Flávio Souza mandou a pergunta e já tá no GC? É. Caramba. Na história do futebol brasileiro, sim. Mas o Gamarra foi mais jogador que o Gustavo Gomes. E no mundo, o Gamarra foi destaque em Copa do Mundo. Mas no futebol Então, assim, brasileiro... no futebol, você fez esse recorte. É. Zagueiros paraguaios no futebol brasileiro. Nesse recortando desse jeito, botando nessa caixinha aqui, ó. Aí o Gustavo Gomes ultrapassou o Gamarra. É. Agora, no mundo, não. E se você fizer um recorte com outros zagueiros, o futebol brasileiro teve Figueroa no Índio, Dario Pereira... Os zagueiros estrangeiros não são Gustavo paraguaios. Gomes, estou falando de zagueiros que fizeram Mas história. numa disputa... O Prates perguntou aqui, o Prates mandou mensagem. O Alex Eduardo não vai falar? Não, isso aí não. Numa disputa. Mandou aqui. Numa disputa, Gomes, na guerra. Gomes e Gamarra, futebol brasileiro. O Gomes ultrapassou o Gamarra? Ultrapassou, porque o Gustavo Gomes inegavelmente está na zaga da história do Palmeiras, ao lado de Luiz Pereira. E seria uma ótima dupla de zaga, Gamarra e Gustavo Gomes. Porque o Gustavo Gomes, ele gosta da guerra, né? Ele gosta do choque, do contato. A bola parada do Palmeiras, a gente fala muito de quem bate, de quem, né, joga a bola para a área. O Gustavo Gomes, esse é chato. O Gustavo Gomes é muito chato para os adversários, para a arbitragem, que ele tá sempre no enrosco lá. Na bola parada, ofensiva ou defensiva, ele tá lá no tumulto, e aí ele reclama, ele xinga, ele puxa, ele é empurrado, ele fica no rolo e muitas vezes ele é esperto, ele é matreiro, ele é malandro da bola, ele acaba levando vantagem. Então já teve lance de, o juiz anulou, não sei o quê, porque ele reclamou, gritou, ele ajuda a apitar também o jogo. Então nesse sentido, o Gustavo Gomes, ele tem uma influência no jogo maior que o Gamarra. O Gamarra era um anjo. O Gamarra era um santo. Ele entrava mudo e saía calado no jogo. Ele não fazia falta. Gamarra não entrava muito e saía calado. Não,
Não, o Gamarra... Não. também fazia o jogo jogado. Ele tinha uma característica de Você já fazer linhas entrevistou o faltas. Gamarra? O Gamarra fala jogado, assim... sim. Tem que jogar a bola. Tem que ir a bola. O Gamarra falava assim. Cara, ele dá vontade de você pegar e dar um abraço nele, sabe? Embalar ele. Ele é assim, ele é um santo, ele não faz um zagueiro que não faz falta. Então você fala assim, poxa, a característica dele é completamente oposta do Gustavo Gomes, que é visceral, que é sanguíneo, que reclama, que briga, que vai não sei o quê. Ele é uma extensão da comissão técnica do Abel dentro de campo pro Palmeiras. Então você vê. Mas é a personalidade, né? O Abel já tem mais de 5 anos de Palmeiras. O Abel foi liberando um monte de veterano que era útil. Sai Marcos Rocha, Gomes, sai Dudu, sai Felipe Melo, sai. Gomes fica. Entendeu? O Everton, vai, Veiga, não sei o quê. O Gomes é assim, ele é a extensão da comissão técnica do Palmeiras dentro de campo. E não importa quem é o zagueiro dele, se é o Fulk, se é o Murilo, outro cara, ele vai lá e comanda, leva o time. Não importa quem que é o lateral os laterais do Palmeiras, que eles são criticados, que são limitados. O Gustavo Gomes que é o cara que lidera esse sistema defensivo, entendeu? Mudou também o volante, o cara que protege, agora é Marlon Freitas, já foi Danilo, não sei o quê. E ele continua como um pilar ali. A gente fala muita gente fala do método Palmeiras de administrar o jogo, administrar a arbitragem, inclusive, não sei o quê. O Gomes é essencial nesse processo. Então, ele ultrapassou o Gamarra. É um jogador pelo Palmeiras, ele tem todos os recordes de Libertadores, né? Além de ter sido capitão, campeão em duas, quem mais jogou bateu o recorde de jogos, tal, não sei o quê. Não, assim, o gigantismo do Gomes no Palmeiras é maior do que o Gamarra no Corinthians, no Inter, no Flamengo. E a gente tá falando de maior, não melhor, né? Melhor. O Gamarra foi um jogador melhor. Foi um zagueiro melhor, mais clássico, mais técnico, com uma projeção. O Gomes era reserva no Milan. Chegou no Palmeiras desacreditado. Não, o Gamarra jogou Copa e não fez uma falta. Copa do Mundo sendo Também protagonista, deu um dos melhores zagueiros da Copa. Exatamente, eu também acho. Agora, o Pedro Ivo gostaria de só fazer uma menção honrosa a Quinones, que para ele, o maior zagueiro estrangeiro no futebol brasileiro, na história, também pode ser citado Quinones. Não. Não? Ok, só aquele... Mas o Mauro Galvão jogou mais bola. Você queria... Não, mas o Quinones não jogou bem. Você não quer tripudiar? Não, o Quinones jogou bem, eu gostava tem outra do característica. Quando se fala, mas porque o mercado, outros jogadores saem e tal. O mercado para zagueiro é diferente. O mercado para um zagueiro da idade do Gustavo Gomes é diferente. E muitos dos valores, das características positivas de Gustavo Gomes tem a ver com a relação de confiança, liderança e pertencimento que ele criou no Palmeiras. Isso quando você contrata para o time, você não carrega. Então ninguém está pensando em vou reforçar minha zaga, vou contratar o Gustavo Gomes. O que ele tem que estar lá, vai ficar ali no Allianz, vai ficar na Barra Funda, vai ficar no CT, ninguém vai tirar dele e do Palmeiras. E tem outra questão também. O Gamarra jogou, acho que, 2 anos no Inter, uma temporada no Corinthians e uma temporada no Flamengo. Mas estou falando que ele está pegando só esse recorte para não pegar. Então, assim, é totalmente diferente do tempo, que o Gustavo Gomes tem dentro do Palmeiras, pertencimento que ele tem, o capitão da época talvez mais vitoriosa da história do clube, tem toda uma diferença de contexto. Agora, o Gamarra, do ponto de vista de jogador com a bola no pé e de característica de zagueiro, é diferente do Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes é muito um cara de liderança, de conduzir linha, de travar chute, espaço que não dá, chega para resolver lá na frente, a briga, tem tudo isso. E teve momentos até ruins também tecnicamente no Palmeiras. Mas tem uma outra entrega que, para mim, não entra em comparação com o Gamarra. O Gamarra, enquanto jogador, enquanto qualidade técnica, é outro papo. Agora o Gomes valor do Gustavo talvez Gomes tenha sido mais vencedor que Mas o você sabe a Gamarra. diferença, assim, o Gamarra jogou em grandes clubes brasileiros numa época em que iam para Libertadores 2 clubes. Era o campeão e o vice. Né? O campeão da Copa do Brasil. Eram 2 ou 3 times, normalmente, que iam. Hoje, o Palmeiras fica sempre no topo da tabela e por isso que o Palmeiras está batendo recorde de participação, de jogos, de vitórias, de gols. Se o Gomes jogasse na época do Gamarra, ele não jogaria tantas Libertadores, teria mais dificuldade para ganhar títulos, né? Então, agora, mas é muito difícil ficar comparando. Não, é muito difícil ficar comparando épocas de futebol. Mas você conhece um monte de torcedor fanático. Você acha que caberia? Não estou dizendo, se você fosse palmeirense, alguma coisa assim, fazer uma tatuagem GG, você escreveria GG? De repente, com o símbolo do Palmeiras? Não? Não. Não tem um programa, não tem vídeo. Não, Gustavo Gomes não é um... Eu nem te perguntei, porque a gente já sabe. Esse cara aí já tá na... Você faria, Edu, essa tatuagem? Talvez fizesse. Onde? Que lugar?